Olá, eu sou a professora Ingrid Ribeiro, sou professora também, né, na área de Direito, sou advogada, estou há muitos anos trabalhando na área da dependência química, né, principalmente vinculada à reinserção de egressos, né, de comunidades terapêuticas ou da rede multiprofissional, né, que trabalha com a dependência química ao mercado de trabalho. Atualmente sou doutoranda em políticas públicas, né, pela Universidade Federal do Piauí, e é uma alegria estar aqui hoje com vocês, onde a gente vai conversar um pouquinho, né, discutir um pouquinho sobre essa reinserção laboral do mercado de trabalho, principalmente para os egressos, né, que são aquelas pessoas que saíram de um tratamento de dependência química ou saíram de um momento, né, de diálogo, digamos assim, que estavam na área da dependência química da rede multiprofissional, não só apenas das comunidades terapêuticas. Então, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre isso, né? Trazendo a importância desse tema. Mas antes da gente falar sobre essa questão da reinserção laboral ao mercado de trabalho, é muito importante nós fazermos uma pequena reflexão. Muitas vezes, essas pessoas que são oriundas, né, de um tratamento de dependência química, que fazem parte dessa rede multiprofissional, ou que têm essa vinculação, né, que já passaram por essa doença, que é a dependência química, né, elas nunca foram inseridas. Então, como é que a gente vai falar de reinserção, muitas vezes, para o mercado de trabalho, se muitas vezes essas pessoas jamais foram inseridas ao mercado de trabalho, né? Nós temos dados estatísticos e temos, assim, muitas vinculações de que essas pessoas que estão vinculadas à dependência química, que sofrem da dependência química, elas muitas vezes iniciaram isso muito cedo nas suas vidas, né? Então, elas iniciaram isso ainda na adolescência, algumas de forma mais trágica, ainda na primeira infância, e isso fez com que vários vínculos fossem encerrados. Vínculos familiares, principalmente, mas também vínculos escolares, né? Vínculos, essas pessoas, elas nunca, muitas vezes, vivenciaram a escola, saíram da escola formal muito cedo. E a gente sabe que quando isso acontece, muitas vezes elas jamais foram inseridas ao mercado de trabalho. Então, é muito importante que nós entendamos que a reinserção laboral ao mercado de trabalho dos dependentes químicos, ela começa com a inserção. E essa inserção, ela não é apenas laboral, né? Ela é uma inserção familiar, ela é uma inserção social, e aí sim a gente traz para essa lógica do mercado de trabalho. Então, o que eu vou apresentar para vocês um pouco agora, né, que a gente vai dialogar sobre isso, é falando sobre a reinserção, mas fazendo uma reflexão de como é que eles podem ser inseridos e aí sim voltarem para o mercado de trabalho. As legislações que tratam, né, sobre comunidades terapêuticas, as legislações que tratam sobre a rede multiprofissional, elas trazem algumas nomenclaturas específicas, né, para falar de mercado de trabalho, de profissionalização e de inserção laboral. E a gente fala isso de atividades práticas inclusivas. As comunidades terapêuticas e a rede multiprofissional que trata do dependente químico, ela tem legislações que ela precisa seguir, e essas legislações foram muito cuidadosas nesse sentido, né? De trazer de uma chamada de atenção sobre a necessidade de realização de atividades práticas inclusivas. O que a gente pode falar, né? O que a gente pode se questionar, então? Mas o que a gente pode entender sobre essas atividades práticas inclusivas? O que quer dizer essas atividades práticas inclusivas? E como é que elas podem fazer essa reinserção? Elas auxiliam, né, nessa reinserção ao mercado de trabalho. E quando a gente fala sobre isso, nós temos que trazer duas legislações principais, que é a RDC 29, né, e também a Resolução 1, de 19 de agosto de 2015. São resoluções que foram emitidas inicialmente pela Anvisa, na época, para uma finalidade de regulamentação, né, principalmente dos centros terapêuticos, onde tratam de dependentes químicos, mas são resoluções que são muito claras em falar sobre as atividades práticas inclusivas. Nas legislações que nós acabamos de mencionar, elas mencionam que atividades práticas inclusivas são o quê? São atividades que proporcionem estudos para alfabetização e estudos para profissionalização desses dependentes químicos que estão num processo de tratamento, né, para a dependência química. São atividades que visam o quê?
a reinserção social do residente dentro de um âmbito de uma comunidade terapêutica ou também de egressos da rede multiprofissional, né, que trabalham com a dependência química, os CAPs e outras redes vinculadas. Mas quando a gente fala sobre isso, é importante que nós tenhamos essa vinculação. Percebam, a legislação ela foi muito clara. Ela trouxe uma associação. Só é possível fazer e haver reinserção ao mercado de trabalho e uma reinserção social quando a gente permite que esses dependentes químicos, que essas pessoas que estão em tratamento, tenham atividades de estudos e alfabetização e profissionalização adequadas. Lembra o que eu falei no início, né? Muitas vezes essas pessoas jamais foram inseridas na sociedade, jamais foram inseridas ao mercado de trabalho. Muitas delas não têm nenhum tipo de profissionalização antes. Muitas delas não têm nenhum curso profissionalizante, muitas delas não têm o ensino fundamental completo ou o mínimo, né, do ensino fundamental, e tratam muitas vezes até de analfabetos. Nós sabemos que nós temos várias fases, tá? Nós sabemos que nós temos vários contextos e que existem pessoas que são dependentes químicos, inclusive com um grau de escolaridade muito alto, né? Nós sabemos disso, a nossa sociedade traz essa questão, né? Uma questão muito séria. Mas nós sabemos também que a grande maioria são pessoas que não tiveram ainda acesso a essa fase de profissionalização. Então, a RDC 29, ela traz essa possibilidade, assim como a Resolução 1, né, de 2015, que também falam que é imprescindível que haja uma articulação junto à rede intersetorial para a preparação de um processo de reinserção social do acolhido. E quando a gente fala de reinserção social, a gente mencionou há pouco que desde o início talvez essas pessoas jamais foram inseridas. E quando eu falo que elas jamais foram inseridas, eu estou falando também que muitas vezes elas não têm nenhum tipo de documentação, de uma documentação básica, né? De um CPF, né? Que é imprescindível hoje para você conseguir fazer tudo, né, na sociedade, e jamais tiveram, inclusive, carteira de trabalho, por exemplo. Então, nesse processo, né, de reinserção ao mercado de trabalho, você tem que trazer um olhar importante sobre a situação de cada um desses acolhidos e dessas acolhidas presentes nas comunidades terapêuticas ou na rede multiprofissional de atendimento. Isso é uma demanda que a própria legislação nos traz, mas é imprescindível para que a gente consiga fazer uma reinserção adequada nesse processo. Nós temos, dentro dessas legislações, a determinação de um plano singular, né? O que é um plano singular? Cada pessoa que está passando por esse tratamento de dependência química ou que já teve um envolvimento, né, na área da dependência química, ela é um indivíduo único. Ele precisa ser olhado com muito cuidado, com muita atenção e precisa fazer parte de um plano de atendimento singular, né, de um plano individual, onde essa pessoa vai receber um olhar que muitas vezes ela não recebeu antes, em nenhuma outra fase da vida. E ela vai entender, vai ser a sua completude de vida que vai trazer sentido para esse plano. Então, muitas vezes essa pessoa não teve nenhuma vivência escolar. Então, como é que a gente vai inserir ela no mercado de trabalho sem nenhum tipo de vivência escolar? Então, é preciso trabalhar primeiro essa vivência escolar e aí sim dar a ela condições de inserção no mercado de trabalho. Acreditem, existem muitas pessoas que nunca tiveram contato com o computador, né, com um sistema de informática, digamos assim, mais simples que seja. Né? E a gente sabe que a gente está em uma era de muita tecnologia, né? Uma era tecnológica, onde as pessoas têm muita facilidade, né, de manusear instrumentos digitais. Mas ainda nós temos uma grande parcela da população que não tem essa condição. Então, é preciso, nesse plano individual, você olhar para esse dependente químico, entender as suas necessidades, os seus desejos, os seus anseios e, junto com ele, permitir uma construção dessa reinserção ao mercado de trabalho. Lembrando que essa reinserção ao mercado de trabalho, ela também é uma reinserção social. Né? O que a gente pode dizer assim, dessa questão de uma reinserção social? Ele vai ser devolvido, digamos assim, para a sociedade. Ele vai ter a oportunidade de ser enxergado por essa sociedade que muitas vezes via o dependente químico apenas como uma pessoa que não tinha jeito, né? Apenas como uma pessoa que não tinha condições de estarem vivendo em sociedade.
E talvez relegada ao encarceramento, talvez relegada ao sistema prisional. Mas aqui nós estamos falando de pessoas que desejam mudar, que desejam sair da dependência química e desejam voltar para a sociedade. Então é preciso que haja a devolução dessas pessoas à sociedade com condições para isso. E as atividades práticas inclusivas de capacitação, de promoção da aprendizagem e de formação é o que nós trazemos como uma determinação da legislação para o funcionamento dessas atividades, mas principalmente como um requisito básico para aquelas pessoas que a gente deseja e quer promover uma reinserção laboral e uma reinserção social. Então, quando nós falamos sobre isso, nós podemos nos perguntar, então essas atividades práticas inclusivas, elas fazem o quê? Tudo isso que eu mencionei agora, né? O artigo 16 da resolução da RDC 29, ela nos diz que as atividades práticas inclusivas são atividades de capacitação, de promoção de aprendizagem, de formação, de práticas inclusivas, que são aquelas que vão buscar inserção e reinserção social. A lei foi muito cuidadosa nesse sentido, né? A gente não pode falar só de reinserção, quando eu mencionei há pouco que elas nunca tinham sido inseridas. Então, há uma necessidade de inserção. É um momento onde há um resgate ou uma formação de novas habilidades profissionais, que são práticas ou para a vida. O que a gente quer falar de formação de novas habilidades profissionais? O que a lei nos traz nesse sentido, né? Lembrem sempre que essas pessoas muitas vezes não tiveram nenhum tipo de formação, né? Elas entraram no mundo da dependência química e no uso de drogas muito cedo. Então, elas não foram muitas vezes capacitadas. Elas ainda não conhecem as suas habilidades. Elas ainda não entendem as capacidades que elas possuem. Então, isso é imprescindível que a gente entenda que o dependente químico precisa ter esse cuidado. Nós precisamos ter esse cuidado de mostrar a ele a capacidade que ele tem, as habilidades que ele possui e que muitas vezes nem ele enxergava. Quem tem contato com a dependência química, quem tem contato com as pessoas que estão nesse processo de tratamento, você percebe o que a droga tira, né, da vida dessa pessoa. Ela tira tudo. Ela tira os vínculos familiares, ela tira a vontade, muitas vezes, de voltar a viver em sociedade, mas ela tira principalmente a própria autoestima dessas pessoas, né? As pessoas que são os dependentes químicos, muitas vezes, eles têm uma autoestima extremamente baixa por não entenderem as potencialidades que eles possuem, as capacidades e as habilidades que muitas vezes estão escondidas, inclusive deles próprios, né? Então, nesse processo, nós precisamos mostrar isso, fazer uma reinserção adequada ao mercado de trabalho. Ela nos exige que nós conheçamos aquela pessoa e mostremos a ela todas as habilidades e as capacidades que elas possuem. Então, elas deverão, e essas atividades são desenvolvidas muitas vezes na ambiência, né, no local onde eles estão em tratamento da dependência química, e são atividades que são das mais simples, nós vamos já ver alguns exemplos de atividades que são realizadas, até muitas vezes mais complexas. E nós temos muitos cases de sucesso de pessoas que passaram por um tratamento de dependência química e que hoje são pessoas que têm uma evolução profissional e pessoal que nem elas próprias imaginavam. Então, percebam, eu trago aqui para vocês um pequeno percurso, né, de como é que a gente consegue fazer essa inserção e reinserção laboral ao mercado de trabalho. Como é que a gente consegue chegar lá? É preciso e se inicia com essas atividades práticas inclusivas, que são realizadas dentro das ambiências e dos locais onde essas pessoas estão sendo submetidas a um tratamento para a dependência química. Então, essas atividades, elas são vinculadas a dois aspectos, né, a dois vieses, digamos assim. De um lado, é preciso nós engrandecermos essas pessoas com uma educação de qualidade. Nós precisamos promover uma elevação de escolaridade. Nós nos deparamos muitas vezes com pessoas, como eu mencionei há pouco, que nunca entraram numa escola formal, que não conhecem, né, a vivência de uma escola formal. E muitas vezes é esse o primeiro passo que precisa ser feito para uma reinserção ao mercado de trabalho. É promover essa possibilidade delas conhecerem a vivência em uma escola formal,
e muitas vezes, a partir daí, entenderem as suas habilidades, as suas capacidades e tomarem as suas próprias iniciativas em direção ao mercado de trabalho. Então, existem várias tratativas e várias iniciativas, né, com os governos estaduais, com os governos municipais, através das secretarias de educação, que permitem levar a escola formal para dentro dos ambientes de tratamento para dependência química. Então, no momento em que aquele dependente químico está passando por um tratamento, ele está também fazendo de forma paralela a elevação da sua escolaridade. Vivendo a escola formal dentro, muitas vezes, da comunidade terapêutica, dentro da rede multiprofissional e trazendo a ele condições de sonhar com o futuro, de trazer para ele uma possibilidade de mudar de vida efetivamente, né? E não só como um sonho, mas como algo possível ou como algo visível. E alinhado a esse momento, é necessário que haja também técnicas de profissionalização. Nós temos muitos cursos que são oferecidos e cursos muitas vezes de curta duração, né? São cursos que estão envolvidos naquele momento dentro das comunidades terapêuticas, dentro da rede multiprofissional. E esses cursos de curta duração nos permitem trazer a essas pessoas que muitas vezes não têm nenhum tipo de profissionalização, uma profissão. Eles saem do tratamento com a elevação da escolaridade e saem do tratamento para dependência química com algo profissionalizante, com um curso profissionalizante. Então, é muito difícil falar para um dependente químico que ele precisa mudar de vida quando ele sair do processo de tratamento de dependência química só pela vontade dele. É preciso dar condições para que isso aconteça, né? E essas condições, elas acontecem dentro da ambiência do tratamento. E nós temos muitas comunidades terapêuticas aqui do estado do Piauí e do Brasil inteiro, que já têm total consciência disso, que já seguem de forma muito clara, muito precisa o que a legislação traz, e isso traz condições efetivas para que essas pessoas possam ser, de fato, reinseridas e inseridas ao mercado de trabalho. Então, trazendo essas condições, permitindo esses momentos, né, de elevação da escolaridade e também de profissionalização, nós conseguimos chegar numa inserção e numa reinserção. Lembrando sempre que o indivíduo, ele é único, tá? Lembrando sempre que ele não tem só um viés profissional e que ele também não tem só um viés social. É nesse momento que, quando nós trazemos e damos a eles condições, nós fazemos a reinserção completa. Ele é reinserido nos vínculos familiares, ele é reinserido na sua família de origem e ele também passa a ser reinserido de volta à sociedade, sendo uma pessoa que está capacitada a voltar para o mercado de trabalho ou a ingressar pela primeira vez ao mercado de trabalho. Vai depender, né, de cada condição e de cada situação dessa pessoa. Como a gente viu, né, precisa ser um olhar único para aquele indivíduo, um olhar único para esse dependente químico que vai trazer a ele condições dessa reinserção. Então, como é que a gente faz? Aqui eu trago um pequeno percurso, né, de forma bem breve. Como é que a gente fala para trazer esse caminho para a estruturação dessa profissionalização e aqui mais um viés, né, que eu trago das comunidades terapêuticas. É preciso fazer essa inserção da profissionalização na metodologia do tratamento da dependência química. Quando nós inserimos isso na metodologia, a gente fala o quê? A gente diz que aquilo não sai mais. Ela é uma ideia introjetada, né, dentro do tratamento e ela é uma ideia que é obrigatória. Por mais que a lei, né, nos traga isso e nós temos que seguir todas as normativas legais, mas a introjeção disso numa cultura do tratamento da dependência química é algo que não é dissociado mais. Então, a inserção, a elevação da escolaridade, a profissionalização, elas precisam estar no tratamento da dependência química, inserido na metodologia do tratamento. Quando a gente faz essa inserção da metodologia no tratamento, a gente tem que definir quais esses cursos profissionalizantes. Nós temos que ver, claro, né, uma entrevista individual com o dependente químico para entender dele as suas habilidades, as suas capacidades, os seus desejos, os seus gostos, mas alinhar isso também ao mercado. Fazer uma pesquisa de mercado, entender quais são as demandas, né, do mercado naquele momento, entender qual é a demanda que o mercado nos puxa e nos exige, né, de pessoas que estão nesse processo de reinserção social, de reinserção profissional. E também trazer essa possibilidade de
inseri-los no mercado de trabalho com algo que está em alta demanda. Então, essas capacitações que são realizadas dentro da comunidade terapêutica é um instrumento viável, né, e possível de devolver, de entregar novamente essas pessoas para viver em sociedade de uma forma plena, né, onde elas estão com as capacidades e as habilidades desenvolvidas e a sua reinserção no mercado de trabalho, tendo um viés, digamos assim, mais possível, né, uma garantia mais viável. É importante também, dentro da rede, né, de institucional, dos recursos humanos, né, dessas comunidades terapêuticas, dessas redes multiprofissionais, que nós tenhamos uma pessoa, né, que nós chamamos muitas vezes de articuladora de inserção, né, ou de articulador de inserção, ou de uma pessoa que vai olhar para aquela pessoa com o viés do mercado, né, digamos assim, de trabalho, com o viés de trazer as suas capacidades, as suas habilidades, mas também de orientar. Orientar na preparação de um currículo, orientar muitas vezes como se portar em uma entrevista de emprego, muitas vezes orientar aspectos muito básicos, né, que muitas vezes você pode imaginar, mas essa pessoa não sabe, esse indivíduo não sabe, e muitas vezes não sabe porque nunca passou por um processo de uma entrevista de emprego, não entendeu qual é uma vestimenta adequada para estar nesse momento, como ele deve se portar, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Então, ter essa iniciativa dentro, né, do processo de tratamento da dependência química, isso permite uma reinserção laboral, profissional e social mais viável e mais possível. Então, toda a equipe multiprofissional daquela instituição precisa estar atenta também, né? Precisa estar presente no momento dessa reinserção e dessa inserção profissional. Então, quais são algumas iniciativas que você já aprendeu, que nós já aprendemos, né, nesses anos de reinserção e de trabalhar com esse público? Que uma profissão, aprender uma profissão independe da escolaridade. Quando essa profissionalização é inserida, né, na metodologia do tratamento de dependência química, muitas vezes nós vemos, né, mudanças a olho nu. Mudança de comportamento, autoestima, né, daquele dependente químico que muitas vezes não entendia as suas potencialidades e ele não tem, muitas vezes, nenhum tipo de escolaridade. Não tem um ensino fundamental completo, né? Tá ainda ler com muita dificuldade, escreve com muita dificuldade, mas ele se empenha verdadeiramente na aprendizagem de uma profissão. Então, isso, independente da escolaridade, quando você apresenta essa possibilidade para uma pessoa que jamais teve, ela agarra aquilo com unhas e dentes e faz esse processo acontecer de forma plena e se torna um excelente profissional, né, naquela profissão que ele está empenhado a aprender. E muitas vezes isso é um auxílio, inclusive, para a finalização do processo de tratamento de dependência química. Nós estamos trabalhando com um processo muito difícil, tá? Fazer parte de um tratamento de dependência química, nós não temos noção da dificuldade que essas pessoas passam, né, e dos sofrimentos que elas carregam consigo. Então, muitas vezes, trazer essa possibilidade de inserção em uma escola formal durante o tratamento, trazer essa possibilidade de realização de uma profissão dentro do tratamento da dependência química é um incentivo, muitas vezes, determinante para a finalização daquele tratamento, para a finalização daquele processo que aquele indivíduo está passando naquele momento. Outra coisa que nos remete muito, né? As pessoas dependentes químicas, elas muitas vezes sofrem um preconceito velado, né, na nossa sociedade. E a raiz da palavra preconceito, ela já nos traz essa demanda, né? As pessoas têm, às vezes, um preconceito de alguém, ou de uma vivência, ou de uma situação, ou de uma pessoa que eles não conhecem. E nós temos muitos cases de sucesso também de dependentes químicos que foram inseridos ao mercado de trabalho e que se tornaram os melhores trabalhadores daquela empresa. Aqueles que têm mais disciplina, aqueles que têm mais vontade em aprender, aqueles que têm mais interesse de estar naquela ambiência laboral. E são casos que são vinculados apenas a uma oportunidade. Nós precisamos trazer também esse viés para a nossa sociedade. Nós temos uma responsabilidade social muito grande, né, também, que também precisa ser chamada aos empresários, às pessoas que têm essa capacidade de inserção
é apenas uma oportunidade, muitas vezes, né? E esse preconceito, ele fica logo para trás, porque você consegue ver e perceber o empenho, a dedicação, a vontade e a atenção e o interesse de se manter naquele cargo, de se manter naquele emprego, tá? Então, a importância, as comunidades terapêuticas, ela tem uma importância enorme na criação de políticas públicas, e não só as comunidades terapêuticas, mas a sociedade como um todo. E principalmente os grandes empresários também, né? Todos alinhados, empresas, sociedade, comunidades terapêuticas, rede multiprofissional que trabalha a dependência química na criação de políticas públicas, né? De políticas sociais que vão trazer uma valorização dessa reinserção dos egressos. Nós temos no município de Teresina uma legislação que ela é muito própria daqui, né? Mas assim, ela pode ser facilmente replicada em todos os municípios e, inclusive, no próprio estado. É uma legislação de 2013 que traz na sua lei, basicamente, que aquelas pessoas, aquelas empresas que possuem algum incentivo fiscal do município, algum incentivo fiscal, elas têm a determinação de empregar um percentual específico de dependentes químicos no seu quadro de trabalhadores. Já aconteceu isso, né, em algumas experiências que nós fazemos parte, que nós fizemos esse encaminhamento, e nós percebemos mais uma vez o sucesso dessas iniciativas, onde muitas vezes o empresário conhece, né, a realidade da dependência química, ele entende esse processo, e nós conseguimos reinserir esses egressos do tratamento ao mercado de trabalho e inserir com qualidade, com eficiência, tá? Essa gestora de talentos, essa articuladora de inserção ou articulador de inserção, ela fazer esse acompanhamento pós-inserção ao mercado de trabalho, traz uma segurança para o empresário, traz uma segurança para o dependente químico, que muitas vezes não teve essa experiência ainda e sabe que tem uma pessoa ali com quem ele pode contar, com quem ele pode ter como uma presença constante, né, naquele momento, naquela fase que ele está de readaptação e de volta, né, para a sociedade. Então, isso é muito importante. E a realização desses dois eixos, digamos assim, de elevação da escolaridade alinhada à profissionalização, ela vai permitindo uma diminuição muito grande da evasão do tratamento da dependência química. Vejam bem, o nosso foco, né, dentro desses processos de tratamento é realmente tratar. É realmente trazer condições para que aquele indivíduo ele saia, né, daquele seu momento. E a realização dessa elevação da escolaridade alinhada à profissionalização, ela permite isso. Ela traz essa capacidade de que o tratamento seja feito de forma adequada e também uma tranquilidade para aquele dependente químico de pensar que ele não vai precisar voltar para onde ele saiu. Ele está se transformando, ele está trazendo novas qualificações onde ele vai conseguir de fato. Finalizou o tratamento em dependência química, ele vai conseguir voltar para o mercado de trabalho verdadeiramente, porque agora ele tem uma profissão, ele está elevando a sua escolaridade. Isso são questões de extrema importância para que a gente possa realmente trazer condições para essas pessoas voltarem para o mercado de trabalho. Nós trazemos também um viés, assim, digamos, muito importante, né, para a reinserção social. Falei há pouco que a dependência química muitas vezes tira tudo, né, e tira a autoestima. Muitas vezes nos tira a capacidade de sabermos quem nós somos, né? Verdadeiramente, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades. Eu já conversei com muitos dependentes químicos que perderam a capacidade de sonhar. Acreditem, né? É uma realidade assim, muito triste muitas vezes, né? Porque a droga tira isso. Tira a capacidade deles de sonhar, de trazer novas opções para a sua vida. Mas quando nós apresentamos isso a eles, né, eles mudam completamente. Eles conseguem sonhar e alçar voos muito grandes. E nós fazemos isso de uma metodologia muito simples, com a apresentação muitas vezes dentro da ambiência, né, do tratamento da dependência química, de projetos de vida, que acaba sendo um programa que faz parte do programa terapêutico da dependência química, mas traz uma inteligência emocional para aquele dependente químico. É feito de várias etapas, né? Tem várias etapas de estruturação de um projeto de vida que pode ser feito de várias formas diferentes, mas onde ele vai conseguir colocar no papel,
muitas vezes, os seus desejos, as suas vontades e os seus sonhos e colocar no papel formas de realizá-los. Né? Acaba sendo um plano de vida, um projeto de vida, né? Que traz para ele uma possibilidade de pensar lá fora. E desses projetos de vida, a gente já viu vários sonhos. São pessoas que fizeram, por exemplo, dentro do curso de dependência química, cursos na área de eletricista predial, né, por exemplo, e saíram do programa terapêutico e se tornaram empreendedoras do seu próprio negócio. Mas isso foi pensado dentro do programa terapêutico, dentro do momento em que essas pessoas estão realizando o tratamento de dependência química. Então, são pequenas estratégias que precisam ser inseridas na metodologia do tratamento para que a reinserção social, a reinserção laboral, ela aconteça de fato. Ela não fique só no pensamento, ou na vontade, ou no desejo, mas é trazer instrumentos reais para esses dependentes químicos que vão permitir que eles consigam estar reinseridos ao mercado de trabalho. Então, esses projetos de vida, eles trazem muitos resultados. Há um aperfeiçoamento pessoal desses acolhidos, o aumento das suas próprias perspectivas, né, que vai gerar a eles mais possibilidade de geração de renda. Há uma reflexão pessoal e emocional dos próprios acolhidos, onde eles vão permitindo reconstrução de vínculos afetivos, de vínculos familiares. Há uma elevação dessa autoestima que é tão prejudicada. Então, quando eles finalizam o tratamento e finalizam os cursos profissionalizantes, eles estão ali com um projeto, com um plano de vida, onde eles sabem que vão ter muito trabalho pela frente, mas eles conseguem visualizar que há a possibilidade de alcançar os seus sonhos, as suas vontades e a sua vida novamente, uma vida sem drogas, uma vida em que a dependência química não seja o centro, né, de tudo. Então, várias experiências nós já tivemos, né? E aqui eu trago algumas experiências para vocês, onde nós já tivemos cursos de mecânica de motos, onde nós já tivemos cursos de eletricista predial, né? Onde nós já tivemos cursos de instalador fotovoltaico. Lembrem sempre, né? Os cursos, quando eles vão ser realizados nesses momentos da profissionalização, dentro das comunidades terapêuticas, eles precisam ser vistos com a demanda também do mercado, para que a gente consiga fazer essa reinserção social e essa reinserção laboral de uma forma mais adequada, né? Tranquila, atendendo-se uma demanda do mercado. Então, a gente precisa fazer essa demanda de mercado olhando também para a localidade onde aquele tratamento da dependência química está sendo realizado. Em que momento, né, aquele tratamento, em que local, quais as condições geográficas daquele local, qual é a quantidade de população que tem naquela demanda. Então, nós tivemos várias experiências com muitos cursos que trazem esse viés e que as pessoas foram inseridas, né? Nós temos inserções laborais de muito sucesso dentro na nossa sociedade como um todo, a partir dessa pequena análise, de ver uma demanda de mercado e de fazer esses cursos voltados para isso também. Tá? E outra coisa muito importante, né? Durante o tratamento da dependência química, para que a gente possa fazer uma reinserção laboral adequada, para que a gente possa fazer uma reinserção social ou uma inserção, né, como eu mencionei no início, sempre esse viés de um intercâmbio de experiências, né? O que é esse intercâmbio de experiências, né? Muitas vezes, o que a gente quer falar com isso? O intercâmbio de experiências é um momento onde esses egressos do tratamento de dependência química ou esses acolhidos e acolhidas, se estiverem no processo ainda de tratamento de dependência química, eles visitam locais onde eles conseguem ver na prática o que eles estão aprendendo na teoria dentro das comunidades terapêuticas ou da rede de tratamento como um todo. Então, muitas vezes, eles realizam um curso de instalador fotovoltaico e eles vão vivenciar uma grande usina, né, de energia solar, onde eles vão visualizar, muitas vezes, uma grande empresa e como é que funciona essa empresa. Isso auxilia no processo de reinserção social e de reinserção laboral, onde eles vão aprendendo na prática o que eles vivenciam na teoria e onde eles vão entendendo a forma como vai ser trabalhada e a forma como ele vai ser de fato reinserido, tá? Então, esses intercâmbios de experiências são muito importantes para auxiliar nesse retorno à sociedade.
Nós sabemos que existem instituições que trabalham, né, com o tratamento de dependência química num período que varia muitas vezes de 9 meses no mínimo até 12 meses no máximo. E nós sabemos que voltar para a sociedade passando por um processo muitas vezes de tratamento não é algo simples. Então esse intercâmbio de experiências, ela auxilia também nesse processo de reinserção social e de reinserção laboral. Outra coisa que é muito importante também, durante toda essa vivência, né, do tratamento de dependência química, alinhados à elevação da escolaridade, alinhados à realização da profissionalização, é preciso que essas pessoas conheçam também seus direitos, seus deveres, com oficinas que nós denominamos muitas vezes de oficinas socioeducativas, ou digamos assim, de um módulo básico de aprendizagem, né? Onde nesse momento elas vão entender conceitos básicos, somos direitos e direitos trabalhistas, sobre ética trabalhista, onde elas vão entender conceitos básicos de empreendedorismo, o que é um ambiente laboral, como é que eu tenho que me portar no ambiente laboral, qual é a importância de uma inteligência emocional, qual é a importância de uma mediação, de eu realizar uma mediação do ambiente laboral no mercado de trabalho. Então, são pequenas palestras em formatos mesmos de palestra, de curta duração, de no máximo 2 horas, muitas vezes, mas que traz para esse indivíduo uma abertura de mente, onde ele conhece opções, onde ele entende, né, muitas vezes coisas que ele não entendia antes e que também vão facilitar muito o processo de reinserção e de inserção laboral. Então, toda essa metodologia de profissionalização mais inserção, ela permite, de fato, essa possibilidade, essa iniciativa de que aquele dependente químico que está em todo um processo de tratamento, ele consiga, de fato, voltar a viver em sociedade. Ele consiga, de fato, voltar a estar em sociedade. Então, toda essa alinhada, né, de promover a capacitação, gerando a empregabilidade, ela permite um fortalecimento dos vínculos familiares, ela permite a manutenção da sobriedade. E a gente muitas vezes fala, né, dentro das comunidades terapêuticas, e permite uma não reinserção, mas negativa, né? Uma reincidência, no caso, de uma reincidência para a própria dependência química. Então, é imprescindível toda essa lógica, né, que nós apresentamos até aqui, para que a gente consiga fazer uma reinserção adequada, para que a gente consiga fazer uma inserção adequada, né? Então, nós conseguimos isso fazendo aspectos muito simples, né? Levando a escola formal, levando cursos profissionalizantes. Nós temos várias instituições no Brasil e no mundo que permitem, né, a realização muitas vezes dessas parcerias também dentro dos ambientes de comunidades terapêuticas ou da rede multiprofissional. Isso auxilia também, além, como mencionei há pouco, no próprio tratamento da dependência química. Então, uma instituição aqui do Piauí, chamada Rede Ponte, ela fez um ciclo, né, digamos assim, de inserção laboral, de inserção profissional. E esse ciclo, ele é um ciclo, digamos assim, muito de sucesso, né, de uma metodologia, né, foi criada inclusive uma metodologia de inserção laboral, inclusive para as pessoas em extrema vulnerabilidade social, principalmente, que são os casos dos dependentes químicos, né, muitas vezes. Então, há necessidade de haver essa seleção dos jovens, realizar a qualificação desses jovens, inseri-los no mercado de trabalho, essa seleção para inserção, que é o momento onde vai ser conversado sobre o currículo, é o momento onde vai ser conversado sobre a entrevista de emprego, é um momento onde vai ser apresentado as possibilidades, onde vai ser analisado muitas vezes as suas próprias habilidades, onde vai ser executado o seu projeto de vida, né? Onde vai se colocar no papel os seus desejos, as suas vontades, os seus interesses, facilitando muitas vezes a visualização do futuro. Os dependentes químicos, eles têm uma dificuldade, muitas vezes, como eu mencionei há pouco, de visualizar o futuro, né? Porque a dependência química tira isso. Tira essa possibilidade. Então, com esse momento de seleção para inserção, com esse momento onde eles conseguem visualizar esse projeto de vida, eles conseguem ter uma certeza de que poderão, de fato, ser inseridos no mercado de trabalho. Então, se passa para o processo de inserção, se realiza o acompanhamento com aquela figurinha do articulador de inserção, do gestor de talentos, daquela pessoa que vai acompanhar,
que vai estar ali para orientar. Lembrando sempre que esse acompanhamento ele tem um prazo limitado. Ele não é ad eterno, né? Ele não pode ser ad eterno, porque nós estamos inserindo e reinserindo pessoas ao ambiente de trabalho e à sociedade que vão caminhar com suas próprias pernas, que são indivíduos que foram dotados agora com a compreensão de que possuem muitas capacidades, de que possuem muitas habilidades, que receberam uma educação para isso, uma educação formal nesse sentido, e que receberam também uma profissionalização. Então, esse acompanhamento ele tem prazo de validade, né? Esses meninos eles são inseridos ao mercado de trabalho, mas com um prazo de validade muito específico no sentido do acompanhamento. Esse agente de inserção, esse articulador de inserção, esse gestor de talentos, ele vai acompanhar por um determinado período de tempo, né, que varia muitas vezes de 6 meses, 1 ano, onde vai trazer para aquela pessoa também condições e a tranquilidade de que ela está ali tendo um apoio nessa nova fase da sua vida. E isso vai gerando um empoderamento, né, um empoderamento do dependente químico, que passa a ser, né, digamos assim, o gestor da sua própria vida e que não é mais a droga. Ele é o gestor da vida dele. E ele não se rende mais às suas próprias paixões, às suas próprias vontades, ao uso da dependência química, porque ele é gerenciado, ele é empoderado com seus desejos, com as suas próprias vontades, que agora estão, digamos assim, mais visíveis e mais possíveis. Então, a reinserção profissional e laboral, ela acontece plenamente, tá? E esse agente de inserção, aqui eu trouxe algumas questões, né, das funções, né, para facilitar, inclusive, na metodologia de implantação. Muitas vezes as próprias comunidades terapêuticas, muitas vezes a rede multiprofissional está ali para fazer a implantação dessa metodologia. Então, não entende o que é essa figura do agente, do articulador, do gestor de talentos, mas é uma pessoa que também vai apresentar o projeto, né, vai apresentar aquele tratamento da dependência química ao mercado. Muitas vezes a sociedade não conhece como esses tratamentos em dependência química são realizados, não conhece as comunidades terapêuticas, o que elas defendem, o que elas se propõem, e não conhecem também como essas pessoas são capacitadas positivamente, como elas conseguem crescer em habilidades, crescer em capacidades. Então, muitas vezes, quando não há essa compreensão, essa dificuldade e aquele preconceito, né, que nós falamos no início, de receber essa mão de obra, de receber essas pessoas ao mercado de trabalho. Então, é necessário que essa pessoa apresente, mostre e peça, né, clame também por essa responsabilidade social, por essa oportunidade. Muitas vezes há a possibilidade de realização de pequenos estágios, né, de curta duração, antes da inserção formal, digamos assim, né, com a carteira assinada ou com esses instrumentos que a nossa legislação traz a respeito da formalidade desse processo. Mas há a possibilidade de pequenos estágios. Então, muitas vezes, esses dependentes químicos eles são reinseridos nessa fase de estágios e logo depois se vê as capacidades que cada um tem, as habilidades, e logo eles passam a ser efetivados, né, nesse momento da profissionalização. Então, o agente de inserção ele tem todas essas atribuições, essas responsabilidades, mas que facilitam muito no processo de reinserção profissional ao mercado de trabalho dos dependentes químicos, tá? Então, tudo isso permite a criação de vários bancos de talentos, né? Onde esses agentes de inserção eles podem também realizar questionários socioeconômicos, onde eles podem realizar cadastros de empresas. Tudo isso precisa ser pensado. Eu também não posso simplesmente, dentro do processo de tratamento, realizar a profissionalização. Estou realizando a profissionalização, está ótimo. Estou fazendo o que a legislação me manda, estou fazendo o que a metodologia exige. Estou fazendo a elevação da escolaridade, então não tenho mais responsabilidade de nada. Ok, você realizou a elevação da escolaridade, você realizou um curso profissionalizante, mas e aí? Você vai inserir ele onde? Vai deixar o dependente químico por sua própria conta e risco? E aí? Uma pessoa que talvez nunca teve contato, como eu mencionei há pouco, com entrevistas, nunca teve contato com empresas. É preciso que nós tenhamos essa visão dentro das comunidades também. Da necessidade de que tenha essa pessoa que faça essa apresentação às empresas, que nós formemos um banco, né, digamos assim, de empresas, de utilização dessas empresas, e que a gente também faça parte de um fomento a uma cultura do trabalho digno.
é importante que nós tenhamos essa ideia, né, da estimulação também da própria cultura do trabalho digno, para que a gente consiga inserir adequadamente, né, trazer os nossos dependentes químicos que estão no processo de tratamento e que finalizaram seu processo de tratamento a serem inseridos de forma adequada, de forma plena dentro da nossa sociedade. Então, são pontos, né, que eu queria trazer para a gente nesse momento, para a gente finalizando, né, esse momento de conversa, de diálogo. Dizer que nós temos, como eu mencionei durante todas as minhas falas, muitos cases de sucesso, muitos casos de sucesso, né, de pessoas que foram inseridas ao mercado de trabalho, que passaram pelo processo de tratamento em dependência química e que hoje são grandes profissionais. Nós temos grandes empresários também que aderiram a esse processo, a essa ideia de reinserção social, de inserção laboral dos dependentes químicos e que são muito satisfeitos, né, com todo esse processo e que entendem também a sua responsabilidade social. E nós temos muitas comunidades terapêuticas, uma rede inteira que entende a importância de estar inserido, né, a profissionalização, a elevação da escolaridade dentro das comunidades terapêuticas. Então, nesse terceiro dia de workshop, né, de prevenção e recuperação de drogas sintéticas, falar da reinserção social e falar da reinserção laboral é um aspecto determinante para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais plena, onde todas as pessoas que querem voltar para a sociedade, sabem que muitas vezes a dependência química tirou tudo deles, mas eles querem voltar, nós tenhamos condições de dar a eles essa oportunidade. Então, acredito que nós estamos fazendo aqui um grande movimento de acreditação de todo esse processo, mas também um grande movimento de estarmos trabalhando por um mundo mais justo e um mundo melhor para todos. Então, eu agradeço muito a paciência de vocês até aqui e esse diálogo, e a gente está aqui disponível sempre para qualquer tipo de dúvidas ou qualquer sugestões também para esse processo. Fica o meu abraço e muito obrigada.